Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje a gente vem dar continuidade às nossas aulas de inglês, né? Então, vai aparecer aí para vocês, já na descrição da nossa aula, nesse primeiro slide, o que a gente vai aprender hoje. Então, a gente vai aprender sobre o did, né? Que é o past tense, que é o tempo passado. Então, vamos ver aí a descrição. Did, tempo passado. Então, vamos prestar atenção aí o que vai falar. Did é o auxiliar para fazer perguntas no passado. Note, ele não tem tradução na frase e é usado para todos os pronomes. I, you, he, she, it, we, you and they. Prestar atenção em tudo que eu falei aqui? Essas são umas dicas muito preciosas para a gente entender como que eu uso o did. Então, o did é para fazer perguntas no tempo passado. Aí, nessa descrição, podemos ver que ele não vai ter tradução na frase. E ele é muito mais simples de se entender, porque ele não vai mudar conforme eu uso os pronomes. Eu vou usar o did para fazer pergunta para todos os pronomes. Então, não vai ter aquela diferença de usar outro auxiliar para fazer como se mudava lá nas outras aulas, para he, she, it, por exemplo. Não, mudando os pronomes, vai continuar sendo did. Então, eu vou ter muito mais facilidade para se usar o did aqui. Então, vai ficar muito mais fácil de se entender como que eu uso o did. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei essa descrição aí para vocês. Então, vamos ler mais uma vez a descrição para a gente entender melhor como eu uso aqui. Então, ali, ó, did, tempo passado. Did é o auxiliar para fazer perguntas no passado. Note, ele não tem tradução na frase e é usado para todos os pronomes. O I, o you, o he, o she, o it, o we, you and they. Tá bom? Então, vamos analisar algumas frases. No nosso próximo slide, vai aparecer aí para vocês algumas frases, para a gente ver como que fica o did na frase, que são para perguntas no tempo passado. Então, são as phrases aí, as frases, né? Então, vamos ver. A primeira coisa que eu tenho que notar, eu vi a frase lá, tem o did na frase, eu sei que a frase está no tempo passado, eu já sei disso, que a frase está no tempo passado. Então, a primeira frase que eu tenho aí, did I pay the bill this morning? Did I pay the bill this morning? Em português, eu paguei as contas esta manhã? Eu paguei as contas esta manhã? Tempo passado, né? Did I pay the bill this morning? Did I pay the bill this morning? Então, está no tempo passado, tá? Então, olhei ali na frase, vi que tem um did, já sei que a pergunta está no tempo passado, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. E sabendo que o did não tem tradução na frase, eu começo a traduzir a partir do pronome I aí nessa frase, pronome I. Daí a próxima. Did you see that? Did you see that? Você viu isso? Você viu isso? Did you see that? Você viu isso? Did you see that? Eu queria voltar primeiro na primeira frase, só na primeira frase, nesse slide mesmo, mas na primeira frase, para fazer uma observação. Aqui nessa primeira frase, did I pay this bill this morning? Eu gostaria só de fazer uma observação que quando a gente está falando devagar nessa frase, a pronúncia é essa mesmo, did I pay this bill this morning. Mas se você vê uma pessoa que já tem fluência ou um nativo da língua falando, a pronúncia vai ficar um pouco diferente. Vocês podem observar, ela vai falar, did I
pay this bill this morning? Did I. Vai juntar o did com I e vai ficar did I pay this bill this morning? Eu gostaria de fazer essa observação com vocês, que é muito relevante, muito importante, porque às vezes a gente não sabe dessa informação e tem dificuldade se, por exemplo, a gente tem uma oportunidade para estar indo visitar um país que fala a língua inglesa e a gente se depara com isso, ou está assistindo um filme ou um noticiário, uma televisão, e vê alguém utilizar o did na frase. A gente vai pensar que ela está até falando uma palavra que a gente nunca aprendeu, mas na verdade não, está falando uma frase, uma palavra que a gente já aprendeu. Mas como a pessoa já tem prática, ou é um nativo da língua, ela vai juntar a palavra. É como nós aqui também no Brasil, às vezes a gente vai falar você, fala ser, né? Come algumas palavras também ou junta algumas palavras. Então, essa é uma dica dessa primeira frase que eu estou falando para vocês. De vez de ficar did I pay this bill this morning, fica did I pay this bill this morning. Só essa observação que eu voltei e gostaria de fazer para vocês verem essa diferença de quando se fala essa frase. Daí vamos voltar agora para a terceira frase. Vamos na terceira frase. Did he call you? Ele te ligou? Did he call you? Ele te ligou? Ali observando também que eu começo a traduzir a partir do he, que é ele. Ele te ligou? Ele te ligou? Também o did aqui está só indicando que a pergunta está no tempo passado. Daí temos a outra pergunta. Did she leave a message? Did she leave a message? Ela deixou uma mensagem? Ela deixou uma mensagem? Também traduzindo a partir do pronome she. Tá bom? Então, vamos para o nosso próximo slide, analisar as outras frases. Did it rain last night? São as phrases, né? As frases. Choveu ontem à noite? Aqui também outra observação de pronúncia que eu gostaria de fazer para vocês. Aqui, se um nativo da língua, uma pessoa que tem mais experiência, não iria falar did it rain last night. Ficaria assim, did it rain last night? Did it. Juntaria o did com o it. Did it rain last night? E mais devagar, você pode treinar na sua casa, did it rain last night? Mas eu gosto de fazer essa observação com vocês, para se caso vocês assistirem uma TV, um filme, vocês se deparem com essa pronúncia, vocês já vão saber do que a pessoa vai estar falando, que é que junta as palavras e a pronúncia vai sair did it. Did it rain last night? Essa seria a pronúncia. Então, fica essa dica para vocês nessa frase, tá bom? Daí temos a outra frase. Did we pass the test? Did we pass the test? Nós passamos na prova. Também notem que o did não tem tradução. Daí temos a próxima. Did you enjoy it? Did you enjoy it? Vocês gostaram? Did you enjoy it? Vocês gostaram? Aí também o it não vai ter tradução, né? Só uma questão de tornar a frase gramaticalmente correta, né? Vocês gostaram? Somente you e o enjoy que está sendo traduzido na frase. Vocês gostaram? Daí temos a última frase. Did they buy that house? Eles compraram aquela casa. Eles compraram aquela casa. Did they buy that house? Eles compraram aquela casa. Então, aqui nós vimos como o did é bem mais fácil de usar, que ele está fazendo perguntas, é usado para fazer perguntas no tempo passado. E ele é utilizado para todos os pronomes. Então, fica muito mais fácil de se usar, porque conforme muda o pronome, não vai se mudar o auxiliar, que é o did. Então, espero que vocês tenham entendido
melhor como utilizar, né? E tenham gostado dessa explicação, tenham gostado da aula. E se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada.